Bom dia! Que alegria estar aqui com vocês novamente, porque nem toda a história começa nos palcos, ela começa aqui no Via Essência, que é da onde a gente fala. Então, muito bom dia, muito obrigada, Thaís, por mais uma vez estar aqui comigo. Eu que agradeço, Cá, mais uma vez pelo convite. Quero agradecer ao Via Portal também por ceder esse espaço tão maravilhoso e ao nosso convidado tão especial, José Carlos. Seja muito bem-vindo, José Carlos. Imagino, obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, né? O programa Na Essência, isso aí eu achei, eu falo fantástico, né? E vai ter muita coisa para a gente compartilhar. Eu comecei com Na Essência e o principal é pegar compartilhar, e você tem muito disso, né, Zé? Você conseguiu transmitir, transformar muitas pessoas. E a gente tem aqui um legado também, porque o que é verdadeiro toca e transforma. E no seu projeto hoje, né, a Thaís vai falar um pouquinho, vai apresentar o seu currículo aqui para nós, né, para a minha audiência conhecer um pouquinho quem é o José Carlos. Então, vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho, então, do José Carlos, é empresário, com atuação em múltiplos negócios, diretor regional e presidente do Clube dos Empresários de Campinas, mentor de líderes e empresários, responsável por 42 franquias do clube, mais de 20 anos de experiência em liderança, gestão, Master em Programação Neurolinguística, já tive a oportunidade de fazer vários cursos do José, mestre em Comunicação e Oratória, atua de forma estratégica na gestão, expansão e posicionamento de negócios em diferentes segmentos. Sua experiência como diretor regional e presidente permitiu uma visão ampla no mercado, governança, performance e comunicação estratégica. Hoje, além da atuação empresarial, dedica a mentoria, a palestras e formação de líderes que desejam ter mais clareza, autoridade e resultados reais em seus negócios e na comunicação. É isso mesmo, José? É isso mesmo. Esse currículo aí eu falo assim, é uma vida, né? Eu posso falar hoje que a gente já tem um legado, né? Então, foi muitos anos de construção para chegar hoje em quem é o José Carlos, em vamos falar, essa rede, né? Quando chegamos aqui, quando eu cheguei aqui, eu estava conversando com vocês a respeito disso, dessa construção. Eu não sabia que o que eu estava plantando, hoje eu estou colhendo, né? Das pessoas que eu fui conhecendo em diversas cidades, fazendo treinamentos, e hoje com o Clube de Empresários, isso, eu falo assim, vai fechando um ciclo. Estou muito feliz eu falo assim, o ano de 2025 foi um ano que me trouxe muitos presentes, né? Então, estou feliz com o meu momento, com a minha vida, com a parte profissional, com a parte pessoal, então está tudo ótimo. E hoje, iniciando o Via Essência, Zé, José Carlos, porque lá atrás, acredito que há 2 anos atrás, quando nós nos conhecemos, você pôde tirar um pouquinho da minha essência com meu esposo. Num dos eventos que eu estive com você, o meu filho estava junto e foi uma conexão muito bacana. Eu consegui estar de corpo presente junto com ele naquela conexão e foi muito legal a experiência que eu tive naquele momento. E hoje, saber que o Clube dos Empresários vindo para a nossa cidade, onde vai ajudar muita gente, muita empresa a ter o seu desenvolvimento, eu estou muito feliz por você estar aqui. Por isso que eu não abri a mão de você começar aqui com a gente nessa trajetória. Que legal, muito bacana. Eu estou muito feliz, porque aí quando vocês me convidaram, né, eu falo prontamente, só para vocês entenderem, hoje era o dia da nossa rodada de negócios em Campinas. Eu mudei a data para estar aqui com vocês. Que honra, que privilégio! Eu falei, né, lá eu tenho uma sociedade com o Matheus, né, com o meu filho, eu falei, Matheus, preciso mudar essa data, tem problema, programamos, né, e fizemos a mudança para a próxima semana, para estar aqui. Muito obrigada. Porque eu falo, primeiro, pelo respeito que eu tenho pelo trabalho de vocês, pela admiração, né, e por estar em Piracicaba, por a gente estar trazendo esse movimento. O que acontece? Quando eu enxergo o trabalho do Clube de Empresários, tinha muito a ver comigo, porque os 2 pilares principais é network e desenvolvimento. E isso já acontecia naturalmente dentro do Instituto IN. Então, eu falei, tem tudo a ver comigo, né? Então, antes eu trabalhava muito a mentalidade, falo assim, não somente de empresários, mas de todas as pessoas que chegavam, porque por trás do CNPJ tem um CPF e muitas vezes pode estar adoecido ou
com falta de conhecimento, né? Então o clube ele vem para associar tudo isso. Continua o Instituto IN, continua os treinamentos, mas é hoje direcionado muito para empresários preparar, capacitar e dar oportunidades. Desde aquele que está começando, que precisa de ajuda, e desde posicionar aqueles que já estão mais consolidados e que pode ajudar outros empresários também. Então essa é essa troca. Uma sementinha diária, né, Thaís? Você já participou de vários eventos dele, de vários cursos, né? E cada dia é uma evolução, né, Thaís? Eu pude ter a oportunidade de participar, de conhecer o José Carlos a partir da Catarina também. Fiz vários cursos, né, mentorias com ele. E eu falo que a minha área de atuação, né, às vezes as pessoas perguntam, Thaís, como é seu emocional? Eu até cito, né, que eu tive a oportunidade de fazer cursos para poder preparar a minha parte emocional, meu equilíbrio emocional. E eu agradeço também, né, ao Instituto IN, ao José Carlos, por proporcionar esses cursos tão bons, que impactam a nossa vida, que faz a diferença mesmo de eu como profissional da área da saúde. Muito obrigada, viu, José? Imagina, eu fico super feliz. Eu falo assim, as pessoas, lógico, precisam se permitir, né? Sim. Vem da permissão, como você falou, teve essa relação com o filho. E, assim, e dentro da minha trajetória, passou muitas vidas. Eu, primeiro, entender a responsabilidade, né? Primeiro, existe um Deus, né, que eu falo assim, que coordena tudo isso, né? Que faz. Nós somos instrumentos, mas ser um instrumento, seja para o empresário, seja para uma pessoa que chega, né, dentro de um treinamento, que não espera o que vai acontecer, mas que se permite e sai de lá com a mentalidade mudada, isso é um presente. Então, eu venho assistindo a trajetória de muitas pessoas. Eu recebo muitos depoimentos, né? E ver a Thaís, ver você falando, Catarina, são pessoas que vão passando lá e cada um aconteceu alguma coisa. Um com o filho, o outro mudou algo da mentalidade, o suportar, né? Quantas pessoas chegam ali na pandemia, pessoas que trabalhavam com a saúde, chegavam adoecidas, chegavam machucadas, e a pessoa precisa de alguém para cuidar, de alguém para falar algo de bom, de alguém para talvez colocar ela e falar, você é importante, né? Porque a gente apanha tanto da vida, né? Tantas coisas acontecem, e muitas vezes nós mesmos começamos a esquecer o nosso valor. Então, assim, o meu papel, hoje eu estava em uma reunião de equipe e eu falei, o que eu sempre fiz? É mostrar para a pessoa o que ela já tem dentro dela. Né? E o que muitas vezes é esquecido. Então, quando elas chegavam para um treinamento, o meu papel era fazer com que elas olhassem para a vida dela e falassem, poxa, o que eu preciso mudar? O que eu tenho de bom? O que eu tenho de bom eu potencializo, e o que não está de bom, vamos tirar de lado, vamos recomeçar. Sempre é tempo de recomeçar. E esse momento do Clube de Empresários, quando chegou na minha vida, eu falei, isso aqui foi uma sinergia, foi amor à primeira vista. Eu falei assim, o coração bateu mais forte, o olho brilhou, eu falei, não, estou nesse projeto. E eu estou vivendo isso. Hoje uma pessoa até me falou, ela falou, para te acompanhar, tem que viver isso aí, para conseguir acompanhar o ritmo, né? Para poder estar perto, para poder conversar com você. E é isso, hoje eu estou vivendo o clube, né? Para você entender, na segunda-feira nós estávamos com rodada de negócios em Hortolândia. Ontem eu passei o dia todo em Guarulhos conversando com empresários, e à noite eu já estava em Santa Bárbara do Oeste, né? Hoje em Campinas, né? Amanhã Valinhos, agora aqui em Piracicaba. Então, assim, a minha vida hoje é construir, né, essa união de empresários locais, e para isso eu sempre preciso de pessoas locais, vamos falar, cada cidade precisa ter alguém de lá, mas eu estou muito presente. Eu quero, assim, que aqui em Piracicaba, né, junto, né, com Via Piracicaba, com Via Essência, que realmente a gente consiga ter resultados. E qual que é o resultado do clube? É ver os sócios terem destaques, né? Aqueles que têm mais conhecimento se destacando, nós fazendo treinamentos, palestras, com eles sendo os palestrantes, e aquele que precisa de ajuda sendo auxiliado, seja por um empresário aqui de Piracicaba, ou seja por um de Campinas, porque é uma rede muito grande. Então, assim, hoje nós somos mais de 1.000 empresários. Para o nosso público hoje, para quem fala do coach, dos treinamentos, né? Porque assim, a nossa vida é por fases, né? Eu passei pela fase onde que eu precisei muito estar nos treinamentos, né? Sim. Eu tive que comprar cursos, eu tive que estar, não para
desenvolver, palestrar, para fazer as coisas, mas para desenvolver o meu interior, fazer o trabalho interno. E por diversas vezes, não foi um, não foi dois, não foi três. Então, se você aí de casa está perguntando assim, fala assim, mas eu já fui em um monte desses treinamentos, né? É sempre a mesma coisa. Não, são fases da nossa vida, né? Lá atrás, há 2 anos atrás, fez muito sentido o Instituto INHA, onde eu tinha que me conectar. Eu estava iniciando um novo casamento, eu estava começando uma trajetória empreendedora, então eu tinha que tirar uns paradigmas de eu vou, eu posso, eu consigo, mas com a força da família. Então, todos aqueles cursos que foram por aqueles projetos foram aquela trajetória. E hoje, nessa trajetória da Catarina, o Clube dos Empresários faz muito sentido. Por quê? O empresário sozinho, ele não caminha, ele não consegue chegar a muitos lugares. Por quê? Já foi a época que o empresário ficava atrás do balcão dele ou atrás da mesa dele e o cliente vinha dentro do estabelecimento dele, estava tudo bem, ele queria comprar. Hoje não, a concorrência, a internet, tudo isso está relacionado a conexões. Então, Zé, explica pra gente qual que é essa chave do Clube dos Empresários hoje que está chegando esse momento, essa onda agora para a nossa cidade, que eu já estou encantada. Olha que bacana. Assim, o clube ele tem, eu falei, são 2 pilares. Sim. Então nós trabalhamos com network e com desenvolvimento. Vamos lá, dentro do pilar de network. Hoje, você aqui de Piracicaba, vamos pensar, ou de qualquer cidade vizinha, você precisa falar com um empresário de Valinhos, ou de São Paulo, ou de Belo Horizonte, mesmo distante. E você quer conversar com quem toma decisões, com o empresário que está lá naquela cidade, que você vai ligar para ele, vai falar assim, oi, tudo bem, eu sou a Catarina, sou aqui do Via Piracicaba, e eu gostaria de falar com o proprietário da construtora X. O que geralmente acontece? Quem atende o telefone já está preparado para bloquear ali. Sim. E não deixar ter acesso ao dono da empresa, ao tomador de decisões. O clube, ele proporciona, eu falei, ele abre essas portas, ele facilita. Então, hoje, se você precisar falar com um sócio nosso, vamos pensar que você quer falar com o dono de uma construtora lá de Poços de Caldas, que é onde surge o clube. Você vai chamar o nosso presidente local de Poços de Caldas e falar, olha, eu preciso falar com o João, que é o dono da construtora X. E o presidente, ele vai chamar o dono da construtora e vai falar assim, temos um sócio lá em Piracicaba que quer falar com você. A gente chama de sinapse, de conexão. Sim. E ele abre um grupo de WhatsApp, coloca os 2 no grupo e fala, agora vocês estão aqui, que dia que vocês podem ter uma reunião? E o que nós pedimos em troca disso? Que o empresário depois dê um feedback para a gente, fala, foi legal, conseguimos falar, marcamos negócio. Então, assim, nós realmente conectamos os empresários. Então, isso é um dos serviços. Nós temos um aplicativo também, que hoje o nosso aplicativo está cada dia, cada encontro está melhor de usar. Lógico que sempre que nós estamos falando de tecnologia, nós também eu falo assim, a gente está apanhando, tem muita coisa acontecendo, mas, um exemplo, segunda-feira nós estávamos em uma rodada de negócio que apareceu algumas coisas que nós precisávamos melhorar. Já na terça-feira, no outro, em Santa Bárbara, já estava melhor. Então, nós temos um aplicativo hoje que você acessa, fala de dono de empresa para dono de empresa. A gente fala, é uma mistura de redes sociais, onde você pode postar foto, vídeos, pode falar da sua empresa e você pode se conectar com outros empresários através do aplicativo. Então, sócio fala com sócio. Então, só aí já tem inúmeras vantagens. E nós temos também rodadas de negócios virtuais. Então, de dentro da sua casa, hoje você quer participar de uma reunião, você entra, você vai acessar em 1 hora, vai ter reuniões com mais de 10 empresários. Então, a cada 5 minutos, você passa por uma sala, fala com o empresário, ele vai para outra sala. Então, assim, quem precisa fazer negócios, quer conhecer outros empresários, você tem essa parte do network. Convenções, imersões empresariais. Agora, dias 24 e 25, nós teremos mais de 200 empresários em Campinas reunidos no final de semana. Tem convenção. E aí nós vamos para o outro pilar, que é desenvolvimento. Hoje em dia, se você tiver com um problema tributário, financeiro, enfim, você tem um problema na sua empresa, e quanto custa uma consultoria para você investir? Dentro do clube nós temos especialistas que você pode solicitar, fala, olha, eu preciso, a gente chama de target, preciso de uma ajuda na parte tributária. Especialistas vão se reunir e vão vir te dar essa ajuda sem nenhum custo. Que legal!
muitas frentes. Temos, vamos pensar assim, a Thaís hoje tem muito conhecimento, ela é uma das sócias do Clube de Empresários aqui de Piracicaba, e nós vamos organizar um clube mentoring, nós chamamos. O que é um clube mentoring? Nós vamos convidar pessoas, vai vir sócios de várias cidades, e nós vamos fazer uma palestra com a Thaís. Então ela vai falar sobre saúde, vai trazer um conteúdo. Você pode falar sobre comunicação, sobre a parte, assim, então todos os sócios lá, eles têm, eu falo, a oportunidade de estar em evidência, ou seja, vai sair um criativo, já não é mais só o José, já não é a Catarina, a Thaís, é o Clube de Empresários promovendo e divulgando em toda a região. Então tem palestras de 4, 5 pessoas, e a nossa ideia é sempre o quê? Valorizar os sócios. Então, a gente tem aquela cultura. Eu venho de uma cidade pequena, onde eu ia no clube e queria se sentir pertencente, né? Nossa, eu tinha uma família, eu queria que o meu pai comprasse o título do clube, fazer parte daquilo lá, porque meus amiguinhos, eu queria estar lá também, eu queria frequentar a piscina, eu queria jogar futebol, e é essa a ideia. Na semana passada, eu estava conversando com o dono de uma construtora lá de Indaiatuba, e ele compartilhou comigo, ele falou, rapaz, eu fui com a minha esposa junto, e lá ela conversou com outra esposa de um outro colega lá. Agora elas estão combinando de fazer viagens juntos. Tá? Então, assim, é conexão. Já não é mais, eu falo assim, fazer negócios, você é obrigado a ir. Não, você vai lá, você quer ir com a esposa, você quer ir com o namorado, você quer ir com o marido, você quer ir com um amigo lá naquele dia, você vai lá. E aí, se você quiser fazer negócio, vai acontecer naturalmente. Porque você está se conectando, você vai conhecer pessoas, e o segredo de fazer negócio é o quê? É realmente você não ser interesseiro, né? Sabe? Você, eu vou falar, ser interessante, contribuir com os outros. E o clube é isso, é uma janela de visibilidade para quem é empresário. Então, se você é empresário e quer estar, eu falo assim, hoje, nós crescemos, Catarina, Thaís, quando você era pequenininho, quem que você via lá na frente? Você viu o pastor, você viu o padre, você viu o professor. Então, estar fazendo palestra, estar à frente, demonstra autoridade, conhecimento. Isso é no inconsciente coletivo. Então, dentro do clube, você tem a oportunidade de ser palestrante, de estar eu falo assim, em evidência, podcast do clube, falando, trazendo. Então, assim, eu falo um portal, né, de visibilidade, de oportunidades. E que apareceu na minha vida lá atrás, que depois eu posso estar contando assim como que chegou o clube na minha vida também. Quando eu fui para a parte de empreendedorismo, José, o que aconteceu? Eu vejo que eu tive muitas dores no caminho, né? Eu tinha muita coisa que eu não sabia, na época não tinha condições de fazer cursos na área da culinária, porque eu saí da pandemia e comecei a vender brigadeiro, né? Olha só. Então, eu comecei a empreender no brigadeiro, foi quando eu me aventurei no mundo do empresário. Hoje a Suítes tem 5 anos, tem carrinhos, já está aí com várias linhas de frente. Mas eu digo assim, ó, hoje, quando a gente conversa com empresários, a gente consegue, e vem esse empresário novo falar com a gente, eu tenho o maior prazer em ensinar os caminhos das pedras. Por quê? Não é porque foi difícil para mim que essa pessoa tem que ser difícil para ela também. Então, o Clube do Empresários hoje vem nessa função hoje aqui na nossa cidade, que eu achei que muito legal, porque os empresários podem se conectar com as dores. Aí, às vezes, você eu estou no ramo da construção e o outro está no ramo da construção. E tem coisa que, às vezes, ele está fazendo que está dando errado. Exato. E aí ele começa a frustrar o trabalho dele, ele começa a se anular, falando que não vai dar certo. E aí vem um outro do outro lado, que é do Clube dos Empresários, que ele tem uma construtora e que ele já passou por aquilo, e ele vai falar assim, não, José, não é desse jeito, é desse jeito. E aí ele começa a ter uma nova visão do seu projeto. Então, isso que é valoroso dessa conexão com as pessoas, porque não é só, eu vou investir para ir lá falar da minha empresa. Não, são pessoas. E esse ganho de contribuição é fantástico, que é hoje o que está movimentando o mercado. Então, não adianta você achar que você vai ficar só sendo empresário no fundo da sua loja, que você só vai ficar dando F5 na conta lá, que não é isso, né, não, Zé? É assim,
Primeiro, eu falo assim, todo mundo se vende na internet, muitas vezes, uma ilusão que fala assim, não, empreender é fácil, vai lá. Não, é uma trajetória, gente. Ah, não, vai ficar, você tem que pegar, você tem que ter liberdade geográfica. Não, no começo não é assim. Você vai ter que trabalhar 95%, o Silvio Santos falava, 95% de transpiração, né, e 5% de motivação. Então, vamos falar mão na massa. E quando a gente tem outros empresários para compartilhar com essa sacada, eu sofri demais. Eu já montei negócios que eu precisava de fornecedor. Daí ia conversar, o pessoal não abria. Eu falava, não, gente. Eu falei, quando eu tiver, né, que eu for grande, eu falava, eu vou compartilhar, porque era muito doído. Eu pagava, às vezes, 3, 4 vezes o preço mais caro, porque não tinha um fornecedor certo. Né? Uns problemas que poderiam ser pequenos, eu demorava 2, 3 dias para resolver, porque não tinha o caminho. Então, estar num grupo de empresários, onde que já passaram, eu falo assim, que não são empresários de palco, que realmente vai lá, que passou pela dor, que passou pela dificuldade, compartilha isso não tem preço, gente. Eu já fui para encontros, eu lembro que eu paguei numa mentoria, e quando a gente fala mentoria, eu tinha um mentor, mas porém, não é só o mentor, é quem está junto ali naquele grupo, as pessoas que estão lá, os mentorados. E eu lembro que eu investi um valor bem alto, bem significativo. Daí eu fui para lá, cheguei na primeira reunião, meio-dia, e tudo que aquele mentor falou, muito eu já tinha ouvido falar, já tinha conhecimento. Eu falei, poxa, investi um dinheiro alto, né? Estou aqui. Aí abriu para o almoço. Eu desci as escadas, era em São Paulo, e aí veio um outro rapaz que estava junto comigo lá, eu não o conhecia, era de Santa Catarina. Ele estava com o crachá, ele falou, você também está lá, tal, você faz parte? Ele falou, vamos almoçar juntos? E nós fomos almoçar juntos. E o que ele me ensinou no almoço, pagou a mentoria. Que legal. Então, assim, não se trata, às vezes, de uma pessoa só. Isso, é a troca. Sabe? Isso que é a riqueza de você estar num clube de empresários. Que às vezes você sai daqui, vai pegar... Até isso, vamos dar uma volta hoje, vamos lá por exemplo, amanhã tem um encontro lá em Valinhos. Você vai chegar lá e vai encontrar uma pessoa que você vai se conectar e, muitas vezes, forma uma amizade para a vida, que sai só do profissional. Sim. E você falou, né, do conhecimento, dos momentos da vida. Aqui nós temos o Rio Piracicaba. Sim. Vamos pensar ali. Você desce do Rio Piracicaba, você pode ir no mesmo lugar. Hoje, vai agora lá, chegou lá, você vai ver a água passando. Amanhã, você pode ir no mesmo local, não é a mesma água. Não. Então, assim, eu falo, são águas diferentes, são momentos diferentes da vida. Então, você tem que estar aberto a isso, aberto ao conhecimento. Lá atrás, eu fiz um raft empresarial aqui na cidade de Brotas, muitos anos atrás, com a BASF. Né, que é proprietária da marca Souvenir e tal, eu fui lá fazer um raft empresarial. Cheguei lá e era assim, nós éramos 6 pessoas dentro de um bote, descendo, e tinha um condutor do bote. Era com um francês, Jean Paul, ele foi técnico da seleção brasileira, campeão mundial de raft. E era assim, nós íamos num bote, descia o rio, tinha várias atividades, ia um outro bote filmando do lado e nós fomos descendo o rio. E aí, chegou num determinado momento, e tem um instrutor que ele fala esquerda, direita, quando vai descer as cachoeiras, chão, tal, você vai descendo. E é muito bacana. E nós estávamos lá, parou o bote, daí o condutor falou assim, a partir de agora, quem vai conduzir o bote é vocês. Meu Deus! Que responsa, né? Eu nunca conduzi bote, mas vamos lá. Esperei, 1 foi, 2 foi... E aí era engraçado, porque as pessoas davam os mesmos comandos que ele dava, esquerda, direita, e o bote rodava e ia lá para o cipó, no canto. Eu fui tentando pegar o que estava acontecendo, esperei algumas pessoas irem lá, eu fui o quarto, o quinto, eu falei, fui lá, esquerda, direita, e foi um fiasco. O negócio lá pro cipó. Acabou tudo aquilo lá, a gente foi para uma sala, para uma sala grande lá, e começou o treinamento. Esse francês entrou, ele falava meio enrolado, mas falava português, e ele começou, bom dia, empresários, líderes, gestores, e ele falou assim, como vocês são arrogantes, como vocês são prepotentes. Daí eu falei, nossa, né? Começamos bem, né? Estava já levando pancada. E aí ele falou, quem daqui de vocês que é condutor de bote? Olhei, ninguém levantou a mão. Sim. Ele falou, como eu já esperava, além dos profissionais nossos, né, que estavam aqui, nenhum de vocês é condutor de bote. E por que vocês foram arrogantes e prepotentes, achando que poderiam fazer algo que vocês não estavam preparados? E muitas pessoas acham que por ter habilidade, um exemplo, eu sou, eu sou um bom vendedor, ou eu sou uma boa cabeleireira, eu vou montar uma empresa e mesmo sem entender
de gestão, de processo, de pessoas, de imposto, eu vou ter sucesso sem estudar, sem buscar conhecimento. Ele falou, vocês não sabiam conduzir um bote e nenhum de vocês teve a humildade de falar assim, eu não sei, me ensina, porque o condutor estava lá. Eu falei, poxa, ele estava lá. Nossa, que legal. E assim, foi uma lição que eu levo para a vida, porque eu falo, tem muitas pessoas que às vezes estão do seu lado, e quando eu vou fazer um treinamento de venda, eu até brinco, eu falo, ó, tem vendedor bom aqui. Quem são os vendedores? Tal. Eu falo, ó, você que ainda não tem resultado, investe nesse cara. Vai lá, paga um almoço, paga uma janta e fala, como que você faz? Como que você tem resultado? Então, assim, seja humilde. Né? A humildade é o segredo do empresário de sucesso. É ele saber que ele pode ter uma pessoa que vai economizar o dinheiro dele, o tempo dele, tudo, e está do lado dele. Então, fazer parte do clube é isso. É saber que você não tem todas as respostas, mas você tem um contador lá dentro que pode te ajudar. Você tem um advogado. Eu estava vindo para cá, uma advogada me ligou, tal, nós estávamos falando sobre a parte agora tributária que vai mudar dela. Olha, se você precisar de ajuda, eu vou lá na empresa, amanhã a gente faz uma reunião, e é do clube, sabe? Oferecendo ajuda, a gente pode organizar isso, sabe? Porque ela falou assim, quanto você vai gastar numa consultoria? Não, vou lá, vou te ajudar. E olha que bacana. Que bom, né? Então, fazer parte de um clube de empresários é isso. É ser humilde também para saber que você tem conhecimento em algo que você faz e você é especialista. Mas às vezes tem uma pessoa do lado que pode economizar muito dinheiro, tempo aí para você. E pode te orientar também, né? Estratégias para você evoluir cada vez mais, né? Sim, subir de nível, né? Isso. E nós somos mulheres, né, Thaís? Quando começa o ano, a gente está cheia de decisões, cheia de projetos, né? Muito. Então, para você, empresário que tá aí, ó, cansado, teve um 2005 desgastante, teve um 2005 que não conseguiu ter sucesso, para você vale a pena investir no clube de empresários. Por quê? Porque você vai ter nova carga, você vai ter empresários que vão pegar na mão e vai ajudar. Que é isso, né, Zé? Exatamente. O clube, ele surgiu, ele fala assim, o empresário não nasceu para caminhar sozinho, que foi uma das frases que você usou, uma das frases que a gente usa lá no clube. Lá em 2018, então o clube não está se arriscando agora, em 2018, o Thiago e o Felipe, os dois juntos lá, eles tinham um core que reunia muitos empresários. E o pessoal ia lá e eles falavam, Catarina, você precisa conhecer a Thaís. Iam lá e faziam se conhecer. E chegava outro e conversava e tal. E começou a reunir muitos empresários para fazer reunião. Eles já tinham outros negócios, tal. O Thiago, principalmente, ele olhou e falou, poxa, a gente tem aqui, né? Um dia eles conversando, eles olharam assim, estava cheio de empresários e falou, nossa, isso aqui parece um clube de empresários. E aí eles bacana, né? Olha aí, nós temos um negócio da mão. Começaram a estudar e começaram, né, colocar uma metodologia e foi desenvolvendo. E isso hoje é um privilégio. Quando chegou em Campinas, né, que eu comecei a minha trajetória lá em Campinas, logo que passou a pandemia, eu precisava me conectar. Eu treinava pessoas, ninguém mais queria sair de casa, todo mundo com medo. Se reunir no encontro, num curso, era coisa difícil. E eu falei, poxa, eu preciso me conectar. Daí chegou um patrocinado, Clube de Empresários. Eu olhei assim, eu falei, o nome me chamou muita atenção, a marca. Eu falei, poxa, não era uma sigla, não era nada. Estava escrito, eu ia lá e eu ia encontrar outros empresários. Eu fui no primeiro encontro, já me apaixonei. Eu falei, cara, eu quero fazer parte. Entrei como sócio e comecei a participar. Eu tive resultados, eu sempre fiz, né, seminários de inteligência emocional em várias cidades, e eu lembro que eu ia fazer um em Jundiaí. Aí eu falei, se alguém quiser conhecer o meu trabalho, vai lá. Foi em alguns empresários lá, eles consumiram, eles compraram cursos comigo. Teve 2 mulheres que me levaram para Guarulhos. Eu fiz a primeira imersão lá em Guarulhos, através do Clube de Empresários, elas abriram a porta, e hoje, a presidente do Clube de Guarulhos, ela chegou nessa imersão, e é a presidente lá. Que legal, olha, né? Olha como transforma, né? Não, é assim, e a conexão, é você pegar, deixar as portas abertas, né? Deixar as portas abertas, né? Se conectar com outras pessoas. Então, eu sou apaixonado pelo desenvolvimento humano. Tem um escritor britânico que chama Simon Sinek. Ele fala assim, que para você entender de negócios, você tem que entender de pessoas. Sim. Então, assim, tem gente que fala, não gosto de pessoa. Não tem como ter sucesso. Não. Né? Você tem que estar aberto a conversar, a conhecer. O empresário, que você falou que fica lá no fundo da loja, que fica, gente, está fardado, né, a ficar sozinho, a não ter resultados. Hoje em dia, lógico,
é que você tem que cuidar do que é seu, mas você Sim. tem que ter essa liberdade de conseguir. Porque o empresário que fica no operacional, ele é eu vou falar assim, é um CLT de luxo, né? Que fica preso lá dentro fazendo o que tem que ser fazer, o que tem que ser feito. Então, eu sempre brinco assim. Imagina você num avião. Daí você está lá no avião, você vai viajar, você sabe que o comandante, né, o comandante da nave, se aquela gente respeita ele, e ele entra lá, você vê ele indo lá para a cabine, e daqui a pouco o avião vai decolar, e quando você vê o comandante, ele está lá te servindo um cafezinho, trazendo um negócio, você fala, nossa, que honra, né, o comandante veio aqui me servir, aqui, olha que beleza. Mas aí você fala, mas peraí, mas quem que está comandando a nave? Se ele está aqui no operacional servindo café, a nave não tem ninguém comandando. E esse é o empresário do dia a dia, aquele que fica só fazendo e não tem os processos certos, as pessoas certas, não sobra tempo para ele comandar. Gente, eu até vou trazer para vocês, assim, eu tenho certeza que na vida de vocês, vocês tiveram brilhantes ideias, tomando banho. Sim. Sozinhas ali, às vezes escutando uma música, pegando a estrada com o carro. Então o empresário ele tem que ter esse tempo para não fazer nada. E não é ser preguiçoso, gente, não é que não vai trabalhar, mas se você não tiver tempo para parar e olhar o seu negócio de fora também, para conversar com outras pessoas, entender o que o mercado, o que está acontecendo, né, você não vai ter resultados positivos. Né? Maravilha. Zé, muito legal a sua experiência, realmente você tem aí contado muita coisa que você propriamente viveu, né? Então hoje você pode compartilhar com outras pessoas, né, Thaís? Com certeza. E para você, José, o que o Clube dos Empresários representa na essência? Vamos lá, hoje eu vou ser bem, assim, hoje é a minha vida, né? É a esperança de, vamos falar assim, de deixar um legado, de ver outros empresários tendo sucesso. Eu sou apaixonado sempre pelo que eu pego para fazer, procuro fazer com excelência. E tem vezes que eu começo a postar, né, no meu Instagram, eu cuido lá, o Stories eu mesmo posto, tal. Tem a equipe que faz, mas eu começo a colocar lá, né, Valinhos, Piracicaba, Jundiaí, Campinas. Você saber que fez parte da criação, né, dessa conexão, dessa construção, o coração bate mais forte. Então, hoje, o Clube de Empresários, a essência que você falou, é a minha missão de vida, é o legado que vai ficar, né, o que eu faço com amor. Então, cada cidade que eu tenho o privilégio de ver ontem, por exemplo, a gente foi a primeira rodada de negócios em Santa Bárbara do Oeste. Não, você vê lá empresários, vê a presidente local feliz, conectando pessoas, conversando, sabe? Tipo, estou realizando sonhos, outras pessoas abraçando, sabe? Falando, não, eu também vou fazer parte, eu também vou estar no clube. Isso, eu falo assim, não se trata de dinheiro. Se trata realmente do coração acelerar, né? Dos olhos brilhar, de você falar, estou no caminho certo, é isso que eu quero, né? Amanhã, por exemplo, agora eu estava vindo para cá, a presidente lá de Valinhos me chamou. Nossa, ela falou, olha, ela falou assim, amanhã é o primeiro encontro de Valinhos. Ela falou assim, eu estou parecendo que eu estou fazendo o TCC. Ela falou, cara, não vejo a hora, não vejo, tá todo mundo empolgado, tá? Assim, se criou Valinhos, foi assim uma ascensão muito rápido. Assim, os empresários de lá também estão super conectados. Amanhã vai ser um sucesso lá. Então, são muitas cidades. E isso aí, eu fico feliz. Eu tô assim, quando eu comecei aqui, eu falei, eu estou no momento, eu falo assim, acho que ímpar da minha vida, assim, realizado. E como que o público se conecta? Qual é o @? Tem Instagram? Como que ele chega hoje para conhecer, se conectar com o Clube dos Empresários? Ótimo, ó, tem o Clube de Empresários mesmo, a marca já fala Clube de Empresários. Se você quer aqui de Piracicaba, você vai colocar Clube de Empresários Piracicaba. De Campinas, Clube de Empresários Campinas, Hortolândia, então assim, sempre é local. Essa marca Clube de Empresários, você já vai acessar. E o meu é José Carlos Boito, né? B8 Oficial. Então, José Carlos Boito Oficial tem sempre conteúdo, tem sempre trazendo sobre conhecimento, mudança de mentalidade, comunicação, oratória, eu falo liderança. Meu trabalho é realmente trazer conhecimento para as pessoas evoluírem. E transformar vidas, Transformar vidas. Com certeza, porque eu também faço parte, né? Também sou sócia do Clube dos Empresários e o nosso primeiro encontro, né?
pude conhecer muitos outros empresários que eu não conhecia em Piracicaba, né? Olha. Áreas diversas ali, conexões, até um médico cardiologista estava na minha mesa, muito bacana, trocamos bastante informações ali. Isso é muito bom, porque está transformando, né, a minha vida, os networks aí, né, que a gente faz. E a gente sempre agregar, né? Eu falo que esses clubes, esses networks, essas conexões é para transformar a nossa vida também. Sim. E quando a gente fala transformar a vida, né, você que tem família, é transformar a vida do seu filho, da sua filha, né, de quem mora com você, muitas vezes do pai, da mãe, né, que não teve a oportunidade, teve uma vida às vezes de dificuldade, você consegue contribuir, né, com o seu trabalho, com a sua empresa. E é o que você falou, é ter acesso. Tá numa mesa, tá o médico, na outra tá o dono da imobiliária, na outra, e ali você se conecta com pessoas que às vezes estão na cidade e nunca se conversaram. E sabe, e isso que é bacana, né? E assim, e aqui em Piracicaba, toda cidade, eu falo, tem a sua particularidade, né? E é legal, eu gosto aqui de Piracicaba. Eu lembro de uma vez que eu vim para cá, eu não tinha empresa ainda, eu trabalhava, assim, estava começando, meu filho tinha acabado de nascer, minha filha, eu estava aqui em Piracicaba, eu falei, cara, eu sempre tive o desejo de ter alguma coisa aqui em Piracicaba. Daí eu cheguei aqui com o Instituto IN. E agora o clube. Então, assim, isso, né, aqui nós temos, eu tenho a presidente local aqui da cidade, que sempre a gente tem uma pessoa que desenvolve o trabalho local. Mas eu estou presente, eu faço parte também. Eu falo assim... Que é uma querida, né? Aqui é chamada Rainha Volpato, né? Um abraço para ela, inclusive. Isso. Regina Volpato, que é uma querida, né? E quando eu trouxe para ela, olha que interessante. Eu cheguei aqui, eu chego aqui na cidade... eu não lembro como, alguém me chamou e falou assim, a Regina vai fazer um evento e você não quer patrocinar o evento? E eu não conhecia muito o trabalho, isso lá atrás, no primeiro evento. Falei, tá bom, era um evento só de mulheres. Eles falaram, você não pode ir porque você é homem. Eu falei, eu ainda não posso ir, né? Eu falei, e aí, prontamente, eu olhei e vi o trabalho. Eu falei, nossa, que legal o trabalho dela. Fui patrocinador. Lá do evento dela, olha só, eram empreendedoras, mulheres e tal. Sim. Fui patrocinador, não fui, foi pessoas que me representavam. Chegaram lá, conheceram várias pessoas e dali já saiu os patrocinadores para o meu evento. Daquele evento, e dali não parou. E eu sempre tive um contato com a Regina, assim, a gente conversava. Teve uma vez que eu vim almoçar com ela, ela falou, Zé, eu quero fazer algo para os empreendedores e tal. E nós fizemos uma reunião, ela falou, eu quero montar algo assim para empresário e tal. Ela me desenhou tudo o que ela queria. E ela falou, e eu até agradeço a confiança, né, porque ela trouxe isso. E ela falou, gostaria da sua ajuda, que você tem experiência. Daí a gente desenhou algumas coisas, conversou, e ela falou, olha, eu vou entrar numa nova fase da minha vida, eu vou fazer isso aqui, provavelmente, daí quando eu for fazer, eu vou te chamar. E quando eu peguei o Clube de Empresários, eu falei, era o projeto que ela queria, só que estava praticamente pronto, com uma estrutura que não era mais só Piracicaba, era conectar o estado, era conectar o país. E eu falei, é a Regina, pessoa. E quando eu chamei ela, prontamente, né, obrigado pela confiança, ela falou, não, estou junto no projeto. E ela estava cheia de coisas, ela falou, não, a gente vai encaixando, vai colocando, né? E hoje ela é presidente do Clube de Empresários aqui de Piracicaba, uma querida, e vamos estar juntos aí por muitos anos. E que no último evento falou mesmo, não, agora não é só mulheres, a gente tem que ter homens junto, porque realmente o nosso parceiro, né, os amigos, toda essa, tem grandes mulheres empresárias, como também tem grandes homens empresários, né? Então, e para você que está aí, tá fazendo sentido o que nós estamos falando aqui agora, são fases. Então, às vezes, você está aí na fase de um renovo da sua empresa, você está numa fase de conhecer gente nova, de começar 2026 aí com um fôlego novo. Eu acredito que o Clube dos Empresários vai te ajudar muito, hein? E eu tenho algo aqui, ó. Você que é mulher, dentro do Clube de Empresários tem vamos falar assim, tem lá também um espaço que é só das mulheres, que é o Clube de Empresários. Então, é um grupo onde você entra, você faz parte, um exemplo, quem é de Piracicaba tem um grupo local, daí você entra no grupo nacional e você entra, quem é mulher, num grupo só de mulheres. Então vai ter os encontros regionais das mulheres. Então é muito legal, porque tem as particularidades, né, que as mulheres têm. Mas eu falo assim, os encontros, o que deixa diferente é isso. É a riqueza, as mulheres junto com os homens, né, as famílias. Tal. Isso é o grande diferencial do clube. É você poder... tem alguns grupos, né, e aí a diferença do clube, que você vai lá e você tem que ir lá,
você é o representante da empresa, você vai tratar de negócio, e é uma coisa assim, sabe, meio engessada, meio pressionado. E não é isso. A gente quer que você vai, por exemplo, a Thaís pode estar com o marido, pode estar com a esposa, pode estar com... Vai lá, senta junto, né, come. Eu falo assim, vamos jantar hoje? Mas nós vamos jantar no meio de empresários, com outros, se conectando. Ah, não quero só tomar uma água, quero ir lá, quero curtir, quero tomar um chopp, quero tomar um vinho. Cada um, né, sabe, quer tomar um refrigerante, mas ter essa liberdade de ser você, né, de estar com a sua família. Eu falo, poxa, eu sei, num lugar que não pode levar a família, por quê? Né? Sabe, às vezes você trabalha junto, né, sofre junto, tem dificuldade junto, e na hora de aproveitar ali, de estar, não pode estar junto. Então, assim, o clube traz isso, essa liberdade de você, dentro do clube não tem obrigatoriedade. Eu falo assim, fazer negócio tem que ser leve, e eu falo assim, eu vou fazer negócio com você, por que eu estou aqui? Porque vocês confiam, teve confiança, então, e assim, quando adquire, isso aí tem que ser preservado. Então, assim, o clube é isso, você vai, você se conecta, né? A Thaís a gente se conheceu uma vez, 2, 3, tal, hoje, né? Já convidei ela para podcast lá em Campinas, tal, a gente vai fazendo, então, assim, tem isso aí, a Catarina, já vimos uma vez, 2, 3, vem para o evento, hoje me convidaram, então, assim, é relacionamento, se desenvolve, e não pode ser por obrigação, né? Vamos falar, quando vocês me convidaram, eu fiquei super feliz, as duas, poxa, eu vou lá com o maior prazer, né? Então, assim, mas porque eu senti no coração, foi leve, vocês fizeram com amor, com carinho também o convite, e isso é fazer negócio. Não tem que ser obrigado, não, a gente faz porque a gente gosta. E isso é a essência. Então, é isso que conecta as pessoas, e quando lá atrás eu escolhi hoje a Thaís para estar junto com a gente, é porque eu vi o crescimento dela, eu compartilhei com que a essência dela fosse transbordada na nossa cidade. E é isso, a gente quer ver o sucesso das outras pessoas. Como o José está aqui hoje com a gente, porque lá atrás faz sentido trazer essa essência para a nossa cidade. Então, você está vendo quanta coisa boa você vai poder compartilhar, você vai poder conhecer aqui no Via Essência. Então, 2026 vai ser um ano onde você vai compartilhar junto comigo, você vai conhecer muita gente boa. E hoje eu estou trazendo aqui o José Carlos, que vem com o Clube dos Empresários, para você que está querendo mudar aí o seu projeto, quer crescer, quer mudar, quer transformar o seu negócio. Então, tá vendo? Via Essência o nosso logo, né, Thaís? A gente está aprendendo ainda, né? Que é o que é verdadeiro, toca e transforma. Então, você está vendo que legal, Zé? E é isso, o que é verdadeiro, toca e transforma. Né? E para mim, ontem eu estava em Guarulhos com um empresário, e é um grande empresário, tá, no segmento, e ele falou assim, olha, ele falou, nesse momento da minha vida, ele falou assim, hoje eu não preciso de empresa, ir lá, vender e tal. Graças a Deus, ele falou, da minha empresa, assim, eu tenho hoje muitos clientes, assim, a nível nacional, mas eu quero estar junto. Ele falou, porque eu sei que eu posso conhecer outras pessoas, muito eu posso entregar conhecimento, e tocar e transformar a vida dos outros, né? Então, assim, quando eu assumi esse projeto, eu não sabia que ia ser esse tamanho, né? E cada vez está maior. Bom. Cada vez vai crescer assim, mais. Eu entendo que é isso, é realmente tocar na vida das pessoas lá do empresário e transformar, como Via Essência, Via Piracicaba, né? Tudo isso aqui se junta. José Carlos, muito obrigada por confiar, estar com a gente aqui nesse momento de início, porque Piracicaba merece o Via Essência, onde a gente traz todo esse transformar de pessoas, novas conexões, curiosidades e também o que está chegando de novo na cidade, né? Então, essa é a essência, é mostrar o caminho das pedras, para que as pessoas possam facilitar, possam continuar o seu legado. Então, se você hoje que é empresário, por isso que eu fiz questão de trazer o Zé aqui, muito obrigada, viu? Você tem alguma consideração final para o nosso público? Porque realmente você tem muito conteúdo bom aí. Olha, eu quero agradecer primeiro, né, a Via Piracicaba, os diretores, ao convite de vocês, da Via Essência, Catarina, Thaís, as duas aí, que desejo sucesso, obrigado, que vocês cresçam, que vocês, né, prosperem, que vocês realmente, eu falo, transbordem na vida dos outros, né, que nos últimos anos eu venho pedindo, né, para Deus, eu falo assim, que eu faça a diferença também na vida das pessoas, que eu passe por elas, né. E assim, para você que está assistindo, o empresário, eu sempre conto uma história de um rei, que ele estava lá no seu palácio,
e aí chegou o chefe dos soldados. O chefe dos soldados chegou correndo para ele assim, falou, sabe, meio triste, sabe, chegou lá, entrou e ele estava lá no trono, e esse chefe chegou e falou, rei, eu tenho uma notícia, e essa notícia não é muito boa. E nós acabamos de perder a guerra, e eu estou com alguns soldados que sobreviveram ali fora, e eu queria uma palavra para falar para eles. E aí o rei pegou, foi lá, saiu, pegou um anel dele assim, olhou, pegou o anel e falou assim, ó, vai lá fora e fala para eles o seguinte, para eles irem para casa, descansar o corpo, a mente, o espírito, que amanhã vai ser um outro dia. Aí o chefe dos soldados olhou e falou, poxa, esperava mais do rei, né? Mas eu vou lá, falou, pô, perderam os companheiros de guerra, muita gente morreu, eu vou falar para eles ir para casa, descansar, mas foi lá, o rei que manda, chegou lá e falou, ó, vão para casa, descanse o corpo e mente, né, o espírito, que amanhã será outro dia. Beleza, passou uns 3 anos, esse mesmo chefe dos soldados entra, mas dessa vez ele entra eufórico, feliz. Fala, rei, acabamos de vencer a guerra, tal, e eu estou com todos os soldados aqui fora, e eu gostaria, sabe, de uma palavra para falar para eles, uma palavra do rei. O rei desceu do trono, pegou de novo o anel e falou, olhou assim e falou para eles assim, falou, ó, vai lá fora e fala para eles ir para casa, descansar o corpo, a mente e o espírito, que amanhã será outro dia. Aí o chefe do soldado falou, não, rei, você está de brincadeira, né? Eu cheguei aqui um dia com um monte de gente morta, você fala isso. Agora eu chego aqui feliz, está todo mundo esperando uma palavra sua. Ele falou, não, quero entender, você tira esse anel e olha. Aí o rei fala assim, esse anel aqui eu recebi do meu pai, um dos homens mais sábios aqui do reino. E dentro dele está escrito assim, tudo passa. Então você que é empresário, vai ter dias que você vai perder a guerra. Que vai sofrer, que vai chorar, que você vai ser você e talvez Deus, que você vai parar e vai falar assim, vai pensar em desistir. Esse é o dia que você precisa ir para casa, descansar o seu corpo, mente e espírito, que amanhã será outro dia. Tudo passa. E vai ter aqueles dias que vai dar tudo certo, que você vai estar feliz, que você vai ter muito para comemorar. Cuidado com a euforia. Vá para casa junto dos seus, né? Comemore junto aos seus, mas descanse seu corpo, mente e espírito, porque tudo passa. Esse é o recado de hoje aí para o empresário. Muito bom, José. Que lindo, Zé. Thaís, muito obrigada. Muito obrigada a você que esteve aqui conosco mais uma vez. E, se Deus permitir, até o próximo programa. Até, pessoal. Um beijo.